Olá, senhoras e senhores, começando mais um Campeões de Sucesso aqui pela Faculdade de Uniguaçu, diretamente dos nossos estúdios da Uniguaçu em São Paulo, na Avenida Paulista, no coração da cidade, né? E trazendo histórias inspiradoras aqui. Esse podcast ele foi desenvolvido para contar os bastidores, aquela coisa que a gente gostaria de saber, dos maiores profissionais da saúde do mundo. E nunca alguém perguntou, e eu tô aqui para perguntar. E hoje eu tenho uma honra de trazer minha querida amiga, doutora Tatiane Faria. Eu não nem chamo ela de doutora, porque quando vira amiga a gente fala Tati, né, Tati? Doutora Tatiane é lá na universidade. Tá acostumada a te chamar de doutora também? Sim. É. Sim, tô acostumada. Tati, obrigado pela participação, Imagina. pela presença. A gente sabe que você tem uma vida muito corrida, muitas aulas também, mas já aproveitou que você veio para São Paulo e vamos gravar com a Tati, né? Contar um pouco da sua história, né? E Tati, então assim, bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Ju. Queria começar da essência. Você nasceu onde? Eu nasci em Florianópolis, sou manezinha da ilha, nascida e criada. Você não tem um sotaque, não, né? Não, graças a Deus. Por que sotaque Kansas? Queria ter sotaque paulista. É verdade. Como é que fala, mano? Meu. O sotaque paulista é muito grande, tem um monte de jeito. Tem um monte de mistura. Floripa tem uma colonização açoriana, então puxa muito o português de Portugal, né? Tá. E aí mistura muito o X no final e fala muito rápido. Verdade. Tu cash, não sei. Então é um sotaque difícil. Peculiar, assim. né? É, peculiar. Aí quando lá em casa eu falo pra minha mãe, eu não entendo. Hoje eu não entendo minha mãe. Eu não moro mais com ela já faz bons anos. E às vezes ela me manda um áudio, alguma coisa, pra mim fica difícil de entender, às vezes. Entendi. E você nasceu na ilha mesmo? Nasci na ilha. Que delícia, hein? Nasci na ilha. É na maravilhoso, Carmela né, Dutra. Floripa? É linda, 42 praias, tá muito grande, Ju. Faz muito tempo que eu não moro mais lá, mas a Floripa tá violenta, a Floripa já não é que aquela pena. ilha da magia. Sim. Então ela tem uma geografia muito parecida com o Rio de Janeiro. Então a gente tem também alguns problemas, né, de segurança pública. Tá. Eu tô falando da real, porque Sim. todo mundo só olha pra Floripa e vê Só a parte boa. ponte, as 42 praias. Mas ela tá enorme, tá crescendo muito. Aí agora a gente tem a grande Florianópolis, que pega São José, Palhoça, Biguaçu. Tá. Então chega no final do ano, 2 milhões de pessoas, é uma coisa assim absurda, loucura, muita né? coisa. Aliás, toda aquela região ali, de Balneário, também tá muito cheia, né? Hoje eu moro em É Balneário. onde você mora, né? Eu moro, dá 1 hora mais ou menos de viagem até Sim. Balneário. Balneário é menorzinha, bom, conhecida pelos prédios, enfim, né? Tá chique Balneário, né? Tá chique, tá chique. Eu não moro na área tão de prédios, assim, porque ali fica bem na Atlântica, né? Então as pessoas têm esse luxo de morar de frente para o mar, mas para você se locomover ali é muito ruim, porque no verão para. Me falaram. Então você tem que sair a pé, se acontece a ambulância não chega. Que loucura. Então hoje, estrategicamente, comprar um apartamento em Balneário, você tem que pegar quadras um pouco mais atrás, com os mesmos requintes todos de apartamento, mas com uma mobilidade maior. Entendi. Aí eu moro no centro mesmo de Balneário. E lá na ilha, que aliás, eu conheço bem a ilha porque eu fiz 2 vezes já aquela volta à ilha, né? Ah, que de legal. corrida, é uma delícia Sim, essa prova. Acho que você me contou já. Uma prova de revezamento, é muito legal. E aí você conhece a ilha na essência, né? E você teve essa essência na sua infância, assim, de contato com esporte, com praia? Você era uma menina que gostava disso? Como que era? Como foi sua infância? Com esporte acho que eu pratiquei muitos tipos. Judô, vamos lá. Praticar, mas nunca se especializar muito, né? Tá. Toda menina começa no balé, mas aí eu quis ir pro balé e pro jazz, daí fiquei um pouco no jazz. Fiz jiu-jitsu, fiz judô, fiz futebol de salão, fiz vôlei, joguei por Floripa, porque na época todas as meninas eram do mesmo tamanho, até uns 10. Depois 10, que começa a mudar. Depois as meninas com 1,70 m e eu com meu 1,50 m. Aí não Desse dava nível. mais. Na época nem tinha, né? Tinha a levantadora e pronto. Eu joguei vôlei muito tempo. Fiz capoeira. A capoeira eu gostava bastante e fiquei indo e vindo, assim, judô, capoeira, jiu-jitsu. Basquete também não dava muito certo, porque era muito baixinho. Futebol, adorava jogar futebol. E praia também, eu surfei um tempo. Surfou? Surfei. Eu tinha um namoradinho na época que ele surfava. E aí eu tentei claro, não foi de prancha, né? Foi de bodyboard. Aí nós ficamos, assim, um tempo eu tentando aprender, mas eu quase me afoguei no Campeche. Uma arrebentação punk. E aí eu saí da água quase de bombeiro, arrebentou meu leste. Nossa.
E aí, daquele dia Aí em traumatizou? diante, eu não consegui mais, Ju. E até hoje? Assim, eu entro no mar, tudo, mas não tenho vontade de praticar nenhum esporte Que aquático. coisa, nenhum. né, Tati? É. Como as coisas E eu tinha traumatizam. habilidade, sabe? Daí agora tá muita moda o beach tênis, né? Ah, é. Lá vai bem lá, também? Vai, em Balneário tem bastante Na quadra. praia mesmo ou quadra? Tem na quadra, tem arenas e tem a praia, que agora Balneário tem uma extensão de areia gigante, é Rio de Janeiro. Entendi. Então, às vezes tem 3 redes de beach tênis até chegar ao mar, assim, na horizontal. Lá venta muito, não? Não, Ah, então isso é bom. não. Porque no Rio, quando eu morava lá, o problema do beach tênis lá era esse, venta muito na praia ali, né? Por exemplo, na Barra Não, ali. lá não. Entendi. E nesse meio todo, assim, de esporte que eu pratiquei por mais tempo, e posso te dizer que eu fui um pouquinho mais a fundo, foi no fisiculturismo. No fisiculturismo. E Eu daí quero chegar lá. Tá, a gente vai depois. Porque assim, eu pergunto sempre isso porque às vezes a gente Na infância, identifica você muita falou. coisa do que a pessoa vai ser. E aí você, qual foi assim, vou começar a trabalhar. Como é que foi primeiro contato com o trabalho? Você já sonhava em trabalhar, sei lá, na área de saúde? Como é que foi essa história da sua linha profissional? Eu sempre gostei de biologia e química. Ah, já gostava. Já amava. Mas eu gostava mais de música. É verdade? Muito, muito. Que Estudei maneiro. piano um tempo no conservatório. Toquei piano por um bom tempo. E aí eu queria fazer vestibular para piano, bacharelado de piano. Que legal. Eu fiz o vestibular, não passei. Aham. Tinha repertórios Ah, é que não difícil eram. assim, né? Eu não estudava a esse nível. Tá. Ou eu poderia me preparar para isso, né? Eu tocava em casamento, tudo. E minha mãe falou: Ó, filha, ser músico aqui no Brasil é difícil. é difícil. Daí virei professora, né? Tipo, também não é fácil. Cada um escolhe a sua montanha, né? Então, eu queria mesmo ter trabalhado com música esse tempo todo, né? Mas Tá. não foi possível. Até tatuei umas claves Que na palma da lindo. mão. Porque isso aqui é meu. Fica Entendi. aqui. Então, é o que eu consigo fazer nos Mostra momentos pra gente de... ali nessa câmera Aqui, ali, ó. uma clave de sol e uma clave de Olha fá. que bacana. Faz Eu tempo que queria você fez, ter Tati? pandemia, mente É? desocupada, né? Inventa Mente coisa. desocupada. Era pra fazer a clave de dó aqui, Ah. mas não aguentei. Ju, é uma De dor. dor? Verdade, eu tava bem querendo tatuar minha mão, então não Terminação vou fazer isso, não. nervosa. Ó, eu tenho costela, tenho no pé, tenho no dedo, Ah. em vários lugares do corpo. Agora aqui, palma meu da tatuador falou: Se prepara. quando eu te der um ponto, você não pode desistir. Eu falei: pode ir. Nossa, horrível. Horrível, a dor é insuportável. Não sabia disso. Tentei fazer bloqueio, anestésico, tudo, mas não deu certo. Faro. Mas voltei. Faro. Você tem sempre um remedinho na bolsa? Sempre tem uma coisinha, Sério? tudo pelo bem da ciência. Verdade. Sabe todos. Óbvio, né? Bastante. É. Para ajudar as pessoas. E aí Mas música... a música não foi, né? Ela ainda é, mas não virou minha profissão. Tá. Ela faz parte da minha vida. Tenho piano em casa. Nossa, e tem tudo. piano em casa, Tenho. que delícia, Uma Tati. delícia, é o meu esporte hoje. Mas dá uma paz tão grande o Muito, piano, né? muito. Às vezes eu tô assim, tô ouvindo uma música, quero tirar, e ouço alguma coisa. É uma paro. forma de meditação pra você? Muito de concentração. Às vezes eu tô muito estressada, eu saio do escritório, vou em casa mesmo, toco alguma coisa, tiro alguma música de ouvido. Ô, Tati, é engraçado, eu não sabia desse seu dom, né? Mas eu sempre achei que você tem um pé artístico. Uhum. Você tem um lado artístico, não tem? Bastante. Eu gosto de moda, eu gosto de música, eu gosto de arte. Moda a gente Eu percebe. gosto de umas coisas meio diferentes, assim. E acho que eu não tive muita coragem na minha juventude de abraçar isso. Eu sempre fui muito atrás do que eu queria. Mas também, se alguém de muita confiança me mostrasse um outro lado, poxa, minha mãe, ela quer meu bem. Ela não tá falando isso para que eu pudesse me prejudicar. Sei. Aí eu peguei e falei, não, se minha mãe tá falando isso. Aí conheci algumas pessoas que tocavam piano, do que viviam. Aí eu peguei e falei, não, então acho que não. E aí, como não foi certo lá a história da música, eu fui fazer uma faculdade. Tá. Eu falei, bom, vamos fazer o quê? Alguma coisa que tenha biologia ou tenha química. Aí prestei vestibular para medicina. Eu queria fazer medicina. Isso lá. Lá em Floripa. Lá em Tudo em Floripa. Bom, vestibular para medicina é uma coisa dificílima. E minha família sempre com bastante dificuldade financeira, sabe, Ju? Então, eu não tive coragem de continuar mais um ano estudando. Porque, assim, os meus colegas que fizeram medicina, eles fizeram 4 vezes um cursinho. Nossa. É muita dedicação. Lá do começo, Federal de Santa Catarina é muito disputado. Tá. E eu falei, poxa, um professor meu falou para mim, tudo que você fizer, Tati, você é muito dedicada. Onde você for, você vai se dar bem. Daí eu falei, cara, eu posso ser feliz num monte de coisa. Mas você gosta de estudar. Eu amo estudar. Tá.
que você quer ser, para que você quer ser paga? Qual é o teu salário hoje? Meu salário é ler um artigo científico e explicar isso para alguém. É poder contar uma história de uma fisiologia, de um fármaco para alguém. Tá. Dividir o conhecimento. Faz bem isso. Me faz bem. E isso é toda uma veia de professor que vem da minha família. Minha mãe é professora, 35 anos professora. De escola? De escola primária. Minha madrinha também professora. Então tem uma veia assim de ensino na minha casa. Eu vi minha mãe trabalhar durante esse tempo todo. Então, quando eu ficava no colégio, eu ficava muito em biblioteca, porque eu não ia para casa, ficava esperando ela trabalhar 2 turnos. Aí, quando eu fui ver, eu estava em teatro, eu estava na aula de não sei o quê, estava na aula de línguas, nananana. Então, eu cresci no meio de livro, uma coisa que era normal. Então, qualquer coisa que você fizesse, você ia se dar bem. Eu ia me dar bem. Mas também não era aquela criança nerd que não fazia nada. Eu brincava na rua. Entendi. Tudo que você possa, principalmente as coisas que menino fazia. Você fazia? Fazia tudo. Taco, bola. Skate também? Skate tem meu joelho todo... É mesmo? Até pouco tempo tava fazendo aula de novo. Jura, cara? Na pandemia, que tinha que fazer alguma coisa. Tá. E acompanhava meu irmão, que tem 2 anos a menos que eu. Então, não deu certo. E eu tinha um namorado na época que fazia química. Então, medicina não deu certo. Então, tem uma coisa parecida com medicina. Se chama farmácia. Tem química e tem biologia. Aí lá fui eu para farmácia. Aí as 3 primeiras fases, a faculdade de farmácia, ela tem 9 disciplinas de química. Nossa, diferentes. Sério? Mentira. Tipo, português português. Tanta, 9. Química orgânica, físico-química, química medicinal, química analítica, quantitativa, qualitativa. 9 tipos diferentes. Meu, eu gostava de química, mas não uma avalanche. Tanto assim, né? Cheguei na faculdade... Carbono não era mais carbono. Não era um C que você via com uma ligação tetravalente. Aquilo virava um monstro na tua cabeça. Entendi. Você tinha que imaginar aquilo tridimensionalmente. Então, era muito aplicado para uma pessoa que também, ao mesmo tempo, gostava muito da biologia. Gostava da célula, gostava do estômago. Como aplicar aquilo? Na bioquímica. Entendi. Então, eu falei, acho que eu tenho um pé nesse lado, na interface. Chegou na 3ª fase de farmácia, eu falei para minha mãe, vou desistir, não aguento esse negócio. Só química não dá. Tinha física e tinha cálculo também. Nossa senhora, difícil. É uma engenhariazinha, sim, da área da saúde. Uma mini engenharia, porque tem, né, engenharia médica, enfim, mas uma mini engenhariazinha, assim, sabe? Pelo menos lá na Federal de Santa Catarina o currículo era esse. Mas chegou a te dar alguma vontade de parar? Sim, chegou na 3ª fase, eu disse, não faço mais. E aí tinha no corredor de um dos andares, tinha um cartaz que dizia assim, ó, contrata-se bolsistas para trabalhar na área de nanotecnologia. Entendi. Aí teve seleção. Eu falei, cara, é a minha chance. Se eu achar alguma coisa na pesquisa, porque eu também tinha vontade de, além de ser pianista, trabalhar na área médica, toda criança queria ser astronauta, né? Não podia fugir dessa. Então eu falei, não, eu vou fazer estudos médicos na NASA. Então eu quero fazer alguma coisa de pesquisa. Eu achava que era isso. Eu lembro que eu fui a última a ser entrevistada, porque era por ordem alfabética. Entendi. Eu era a última. Você já está acostumado a ser a última, né? Estava acostumada. O T é sempre lá no fim. Nunca dá mão para professor. Só pelo tamanho. Aí eu conseguia. E aí eu estava muito estressada, Ju. Eu estava com herpes que assim na tinha? boca. 19 anos, eu acho. Bem novinha. Novinha, Bateu até resistência, 18, de imunidade. 19. Tava cheia de herpes. Tá. E aí fui a última, cheguei para a orientadora e falei, olha, eu tô desistindo do curso. E eu queria ter alguma coisa aqui dentro que pudesse me fazer ver que o curso não é isso. Porque eu sei que ele não é isso aqui apenas, mas as disciplinas que eu quero, elas estão lá na frente. E como é que eu faço? Para chegar lá. Para chegar lá. Eu não gosto do curso. Como é que você vai para uma entrevista de emprego dizendo que você não gosta daquilo? Sim, sim. Falar, ferrou. É. Ela não vai me dar, mas eu fui sincera com ela. Sim, ótimo. Tinha 2 Tatianes na minha turma. A Tati Style, que virou farmacêutica também, depois fez medicina. E eu, que meu nome era Tatiane, com Y, né? Então ela veio primeiro. Aí o pessoal falando, quando saiu o resultado, a Tati passou, a Tati passou. Falei, nossa, que animal. Que a Tati, a Style, era uma das meninas que tinha a nota mais alta na turma. Entendi. Né? Tinha o IA mais alto. Daí eu falei, nossa, que massa, a Tati passou. Né? Não,
Tati, foi você? Eu falei, como eu? Não tinha como. E aí depois eu falei com a professora, ela falou, não, a tua sinceridade me levou a acreditar que eu poderia te ajudar. Mas é que bacana, cara. Mas é assim, trabalho de 20 horas por semana. E aí comecei a me envolver com uma área chamada nanotecnologia. Então, me explica o que é. Nano, o prefixo do grego significa anão. Tá. Então a gente trabalha com materiais que são nanométricos, a bilionésima parte de 1 metro. Nossa, que Você demais. pega 1 metro e divide por 1 bilhão de partes. Nossa, tá. Isso é um nanômetro. Que legal. Então é menor do que uma célula. Tá. Então eram dispositivos que a gente estava criando para vetorizar, para entregar o medicamento para a célula que precisa do medicamento. Que coisa. Então tu imagina técnica, um câncer. menina. Um câncer. Tá. Tem célula sadia no corpo de um paciente oncológico, né? Tá. Por que essa célula sadia vai receber uma medicação oncológica? Teria que ter um invólucro que fizesse essa medicação chegar na célula de reconhecimento doentio. Tá. E isso faz o quê? Mais de 20 anos. Tá. Quando a Helenara, minha orientadora, quando ela chegou da França com essa tecnologia, ela falou assim para mim, isso agora é ficção científica. Você não vai conversar com ninguém sobre isso, porque ninguém entende disso. Tá. Mas daqui a 20 anos, você vai ver que isso realmente vai ser um diferencial no mundo. Hoje, tudo tem nano. Tudo é nano. Todos os chips, a tecnologia. Eu vi uma coisa bem boba, assim, tecnologia da Nike para as camisas antitranspirantes, são com nanopartículas de prata. Entendi. Então, taco de beisebol, pintura automotiva. Então, ela dá um novo direcionamento para a partícula, para a matéria. Perfeito. E isso você direciona para medicina, para medicação. Que legal. E aí, ali eu terminei a faculdade, comecei a me apaixonar pela área, daí fiz a graduação em farmácia. Terminei a graduação em farmácia, fiz mestrado em ciências farmacêuticas com ela, na área de nano para câncer, e prestei a prova de doutorado. E aí fui para um laboratório de farmacologia, pura. Trabalhei com animais, trabalhei com inflamação de joelho, para liberar partículas, nanopartículas no joelho, inflamado por artrite. Pô, você aplica em tudo, né? Tudo, cérebro, olho, tudo que você imagina. E saí do doutorado com um convite já, antes de terminar o doutorado, para fazer um pós-doutorado na área de imunologia, para trabalhar daí com tuberculose. Daí foi muito legal. Porque daí eu tive que esperar 1 ano, terminar meu doutorado, e aí eu ganhei um projeto do governo brasileiro, isso era 2010. 2010. Ganhei um projeto de R$700 mil Legal. Para comprar equipamentos, para comprar reagentes e fazer algumas viagens. Então eu conheci alguns lugares do mundo por causa da minha pesquisa. Show, apresentei trabalho na Bélgica, conheci a Alemanha em congresso, fui para a França. Como que era essa pesquisa? Essa pesquisa era uma vetorização também. Era uma entrega do medicamento, mas agora num outro modelo de estudo. Não câncer. Não mais a inflamação, mas a tuberculose. Que quando a gente tem tuberculose, o bacilo, a bactéria, né, da tuberculose, ela se engloba, se ajeita num granuloma, que a gente chama. E ela fica encapsulada por um monte de células imunológicas, ela fica escondida ali. Então o medicamento fica com dificuldade de passar. Então a gente construiu um sistema nanoparticulado. E outra coisa, a tuberculose não se trata com uma medicação, são 4 medicamentos. Nossa. E aí a gente conseguiu encapsular esses medicamentos nas nanopartículas e fazer uma vetorização para onde estava o bacilo. Eu só não consegui fazer isso no modelo de animal infectado, porque eu tinha que ter um nível de segurança que a gente chama nível 3. E a gente não tinha no Brasil esse nível de segurança para infectar os animais, deixá-los com tuberculose e eu trabalhar de uma maneira que eu também não me infectasse. Aí eu teria que ir para a Suécia. Porque a tuberculose ela é contagiosa de que extremamente forma? Pela gotículas, né? O ar, né? Ela contagia. Muito tempo ela não tinha nem tratamento, não é isso? Não tínhamos tratamento. A isoniazida foi a primeira medicação, em 1952. O paciente deprime muito imunologicamente, então ele tem outras infecções, ele é co-infectado, né? Geralmente HIV com tuberculose. E as pessoas acham que é uma doença que não existe mais. Mas existe muito. Verdade. E o Sul, Santa Catarina, tem muita gente infectada. Tá brincando? Tem. E o tratamento é difícil, porque a bactéria pode ficar resistente, né? Então você não tem os antibióticos todos disponíveis às vezes. E tendo que ir para a Suécia, eu arreguei assim, né? Porque
morar lá ia ser muito difícil para mim. Você ia ter que morar lá. Daí quando eu vi o que era a Suécia, as pessoas que viviam lá, como era o humor das pessoas que viviam. É muito diferente da sua realidade. Eu teria tudo, Ju, tudo. Eu voltaria com um laboratório pronto para trabalhar no Brasil. Mas o nosso clima, o nosso amor... Tem que pesar isso, né? Eu iria deprimir lá, de certeza. Né? Essa alegria e... Então eu falei, não é o lugar que eu preciso. Aí eu fui para mais 2 laboratórios de pós-doutoramento. Depois que eu terminei um pós-doutoramento... Porque assim, deixa eu explicar. As pessoas olham para um pós-doutor e eles acham assim, nossa, um gênio. O pós-doutor é um cara que ele se especializou muito numa coisa só. Perfeito. Ele sabe muito, Ju, muito de uma coisa que dificilmente alguém vai saber. Porque nem o orientador dele, assim, porque assim, tem um momento que você sai do doutorado, você é orientada pelo seu professor de doutorado. Quando você está num pós-doutorado, você tem que começar a caminhar sozinho. Você fica no laboratório, você é supervisionado, mas você já é um mini professor, uma mini carreira. Nossa, que Tanto que você tem alguns alunos de doutorado, de mestrado, e você tem que criar uma área diferente do teu professor, senão você é concorrente. Entendi. E aí, senão você vai passar num concurso que ele também está ali, dando aula há anos, você tem que ter uma certa loucura, hein, independência. E aí você também fica muito sozinho nessa caminhada, porque com quem que eu ia conversar sobre micropartículas de antibacterianos para o tratamento de tuberculose? Não tinha ninguém que fazia isso comigo no mundo. Então eu publiquei, eu fiz uma apresentação na Bélgica, foi muito legal. Nossa, que demais. Na Universidade Católica. Isso durou quanto tempo, essa fase? 2 anos no primeiro pós-doutoramento, depois mais dos 2 laboratórios eu fui para um laboratório de engenharia química, para tentar melhorar essa partícula, e depois para um laboratório de bioquímica. Então, de pós-doutoramento, deu quase 4 anos. Foram 15 anos depois da faculdade. Entendi. Mais ou menos. É bastante coisa. E aí a sua carreira, então foi para lá. O que acontece com o pós-doutor? Ou ele vira pesquisador de uma empresa, de uma indústria, enfim, ou ele vira professor. E aí eu sempre achava que estava faltando alguma coisa para ser professor. Porque assim... Pós-doutorado ou área de pesquisa, você não termina, você desiste. Igual mudança, né? Você não termina uma mudança, você desiste de pendurar o quadro. Sempre tá faltando um tapetinho, uma xícara. Sim. Ai, não deu para comprar aquela luminária. E na pesquisa é a mesma coisa. Entendi. Nossa, faltou testar essa enzima. Relaxa. Outra pessoa, tem um japonês que já acordou e já tá fazendo isso. Entendi. Então, chegou um momento que eu fui, digamos, um pouco confrontada. Vai dar aula, chega de estudar, né? Porque as pessoas acham que um pós-doutor não trabalha, né? Porque trabalha pra caramba. Essa dedicação toda no 12 a 14 horas por dia. Que loucura, e trabalha como? Trabalha em laboratório, da faculdade. Entendi. Ganha uma bolsa, compra os reagentes, né? Com dinheiro também que você ganha de custo, viaja, vai a congressos, tem orientações. Entendi. Mas eu trabalhei na Federal de Santa Catarina. Entendi. Daí fiz o meu primeiro concurso, daí eu passei na Estácio. Daí dei aula na Estácio de Química Medicinal por um tempo. E depois da Estácio eu fui para Univale, que é a faculdade de Balneário Camboriú. Eu fui morar em Balneário e aí eu fui trabalhar lá. Dentro da graduação, a gente tem muita limitação para falar de algumas coisas. Aí no meio do caminho, acho que depois, se a gente tiver um outro gancho, eu comecei a conhecer o esporte, né? Um pouco mais sobre esporte, doping. Do fisiculturismo? Não comecei ali. Eu tinha um namorado na época que ele era lutador de jiu-jitsu. Sei. E lutador mundial, enfim. Então não adianta, né? Tem doping. E a gente tem muito amigo no UFC também. Tinha, né? Agora eu não convivo mais. É ex, né, gente? Então, o ruim de ex é isso, né? Você vai perdendo... Perde os amigos também. Porque foi com eles que eu acabei aprendendo um monte de coisa, sabe? Foi com o primeiro lá, né? Porque eu sempre fui muito curiosa. E sempre tive muita amizade com homens. Eu tenho uma cabeça mais masculina, assim. Eu acho mais fácil. Então, mais eu senti prático, muito... Talvez.
Muito. E eu senti muita falta desse convívio. Pode ver. Hoje, falando de hormônios no Brasil, tem o quê? Homem, né? Verdade. Tem mulher. Não. Então, às vezes, eu me sinto um pouco, não sozinha, assim, Sim. mas isolada. Sim. Daí eu tento chegar mais perto, né, dos homens e preparar mulheres. Mas é bem interessante a sua abordagem, né? Justamente por isso, por ser mulher, as pessoas... Nossa, mas uma mulher falando disso, Aí né? eu falo, já usei muita coisa que Pois vocês nem E imaginam. é a vivência, que é mais legal isso. E aí tinha a história do antidoping. Então não podia pegar. E farmacêutico tem mão boa, né, para aplicar. Então eu aplicava neles. Verdade. Aí eu falei, mas o que é isso daqui? Para que serve? Eu já era pós-doutora. Tá. Já era professora. Só que na faculdade não ensinam esteroides anabólicos. Não ensina. Não ensinam. É proibido. É doping. É medicação de gente drogada ou proibida. Mas não é uma tem ignorância, isso. né? Total. Porque informação é informação, Total, né? total. O Brasil ignora isso. Sim. E aí eu fui conhecendo, não, o que é estanozolol, o que é durateston, o que é deposteron, medicações que são vendidas em farmácia. Mas atletas profissionais, tem algum desses medicamentos que é mais utilizado? Se algum deles é mais utilizado? Sei lá, o durateston? Geralmente as testosteronas, né? Por causa do doping, para dar uma neutralizada, assim. Porque a testo, se você parar de usar, não vai aparecer no exame. A partir do momento que a carga, né, baixa, mas outros... E as drogas orais daí também. Tá. Estano, oxandrolona. As drogas que saem rápido do sangue são as mais usadas. Entendi. Agora, se pega uma nandrolona, uma decadurabolin, por exemplo, pode ficar meio ano no teu corpo. Nossa. E aí, atleta mesmo, de doping frequente, porque assim, é igual Olimpíadas, né? Então, às vezes não avisa quando vem também, né? Sim, sim. Então, por isso que muitos vão para a Ásia. Porque lá é diferente o doping. É como se eles não permitissem que o fiscal entrasse na hora que quisesse. Entendi. Então, tô fazendo um camp não sei aonde. Aí o cara tá lá numa praia da Ásia. Entendi. Tá nada. Entendi. O cara tá no veneno. É boa essas histórias esperando passar. Daí ele mostra um coco verde, um ula-ula, uma coisa assim. Toda uma desintoxicada aqui. Tô aqui na natureza. E aí com eles eu comecei a me interessar por isso. Entendi. Sobre hormônios. Putz, aqui ninguém fala. Ligados ao esporte. Ligado ao esporte. E aí o que aconteceu? Na academia que eu treinava, eu conheci uma menina chamada Nádia e ela era esposa do Valdemar Guimarães, um ícone da educação física. Sim. E a gente ficou amiga, colega, enfim. E aí treinávamos juntas, enfim. E ela falou assim, nossa, eu tenho um cara para te apresentar, meu ex-marido, ele vai te adorar. Você é farmacologista, enfim. Daí fui lá e eu conheci o Valdemar. Que legal. E aí conheci o Val num shopping, a gente tomou um café, eu, ele, a Nádia, tinha mais gente também. E aí ele me convidou para começar a dar palestras com ele. Ele começou a me mostrar protocolos dos atletas, Dorian Yates, daquela galera toda do fisiculturismo. Daí eu, fisiculturismo? O que é isso? Para mim era halterofilismo, a mesma coisa que powerlifting. Entendi. Aí depois eu falei... Não é isso? Não é isso. Essa garota aí, tem como ficar igual a ela? Como? E aí eu fui me interessando pelo assunto. Mas porque você queria ficar com o corpo dela? Não, era curiosidade nerd mesmo, coisa de nerd. Que legal. Queria saber o que estava acontecendo. Se usou de cobaia, digamos assim. Aí o que assim. aconteceu? Eu comecei a palestrar com ele, explicava toda a parte farmacológica, até de suplementos, né? Porque não era tão liberal falar de hormônio como é hoje, por exemplo, na Uniguaçu. A gente tem disciplinas, né? Cursos que falam abertamente sobre isso. Naquele tempo não dava, era apologia. Então tinha que entrar no suplemento para conseguir entrar na medicação depois. E aí o que aconteceu? O tempo foi passando e o Valdemar me falou assim, menina, você sabe muito, mas você é hipócrita. Você não treina. Você não sabe o que é o cheiro do halter. Sei. Falei, como é que é? Agora desafiou. Não sei o quê. Aí eu falei, então tá bom, você me treina? Daí ele falou sim. Daí eu saía de Floripa, ia pra Balneário treinar com ele. Que loucura. Isso foi um bom tempo. Aí passei a fase de treino. Mas nessa época você já treinava musculação? Assim? Nada. Fazia body pump, body combat. Entendi. A aula coletiva, dança. E a yoga, tipo, que nem é a yoga de verdade, sabe? Não fazia nada que tivesse potência, nada. Força, nada. E aí, enfim, depois que eu passei a fase de
aprender um pouco a treinar, vomitar no treino, aquela coisa toda, ele falou, tudo bem. Foi pesado assim? Foi muito, Ju. Muito. Muito. É mesmo, O Valdemar, ele é muito rígido, né? Então, o treino é um militarismo, assim. Você tem que ir com a mente preparada. Só que ele me fortaleceu demais para ser quem eu sou. E aí, de novo, você tá treinando legal, mas você nunca periodizou uma transformação. Tá. Você devia fazer alguma coisa do tipo. Por que você não compete? Porque vivência é isso, né, Tati? É totalmente diferente. Daí eu falei, então tá, então você me prepara? Daí comecei a me preparar para competir. Olha. Eu tinha 33 anos. Mas isso aí você já estava quanto tempo já treinando com ele? 6 meses só. Mas era de intensidade. Entendi. De intensidade. E é até bom, porque também a intensidade não deixa ficar chato, né? Não deixa ficar monótono. Você que fazia aulas coletivas ali, tem muita gente que cai na musculação e fala assim, eu não aguento esse negócio não. Mas assim, Ju, eram treinos de 25 a 30 minutos. Tá. É curto, mas intenso. Dieta zerinho, assim, ó, digo, bonitinha, tá? E nada de medicamento. Eu dizia, meia ampolinha, só metade. Nada. Não. Você ainda não tamponou. Todo mundo acha, Valdemar é apologético, não conhecem o Valdemar, não conhecem. Não deu nada e eu queria tomar alguma coisa, porque eu queria ver minha transformação. Só que em 6 meses eu evoluí absurdamente. Eu tinha 33 anos, cheia de celulite no posterior de coxa. Eu era uma professora nerd de faculdade. Caramba! Não tinha essa... Pratiquei atividade física e alguns esportes, mas nada a nível competitivo. Entendi. Então era uma falsa magra. Quando eu olhei pro meu corpo com 6 a 7 meses, que eu vi meu abdômen, que eu vi meu ombro, que eu vi minhas costas, falei, nossa, esse negócio é pra mim. E aí competi. E você gostou do resultado estético? Gostei do shape. Aí começou com fármacos aí. Mas muito pouco. Tá. A minha categoria é a bikini fitness, é a menorzinha, né? Tá. Então, eu tenho uma genética até que favorável para ganho de massa muscular. Tá. Isso eu posso falar. Você tem? Tenho. Para membros superiores, bastante. Assim, inferiores, nem tanto. Mas para membros superiores, sim. Então, eu enquadrei na biquíni muito rápido. E passei do ponto muito rápido. Então, eu não pude usar muita coisa. E eu não tenho por que esconder. Sim. Eu usei 5 miligramas de oxandrolona e 10 miligramas de estano. Não passei disso. Oral. Não usei nada injetável com ele. Tá. Porque aí depois que eu parei de competir, aí eu fui pra terra de ninguém. Essa é a terra perigosa. Só injetei gasolina porque não tinha... Acabou no posto. Não tinha aquela... Cara. Como é que é aquela? Apódio? Não Apódio, tinha... V-Power, né? Depois que eu falei, então deixa eu provar tudo. Mas realmente tive bastante colaterais, né? Mas nessa fase você não teve colateral? Menininha. Total menina. Entendi. Mulher. Uhum. Total. E aí por que você, com o seu conhecimento, você resolveu ir pro heavy user ali Porque dos esteroides? Competir é algo que é uma vida que se faz em função disso, que se tem em função disso. Então é marmita, por exemplo, agora eu teria que parar daqui a pouco porque eu teria que comer de novo. Sim. Né? Teria que treinar mais uma vez hoje porque eram 2 treinos por dia. É uma dedicação. É totalmente inviável para um professor. Tá. Né? Mas eu consegui fazer isso por 5 vezes. Fui para Arnold, fui para Campeonato Brasileiro. Amava. Eu tinha um sonho de ser atleta profissional. Faltava muito, porque na minha época não tinha campeonato no Brasil que desse o Procar. Entendi. Tinha que sair. Então era mais... E também, eu não sei se eu teria condição de ganhar o Procard. Estou falando isso. Então aí eu parei com as competições, mas queria me manter bem. Então aí eu comecei, eu trabalhava com médico na época, e aí eu comecei a usar doses maiores. E aí foi um momento que eu tive experiências bem ruins com esteroide, com a boldenona, por exemplo, que é um esteroide que dá muita alteração de comportamento, muita ansiedade, muita fome. Com as outras medicações. É tipo uma trembolona, assim, essas alterações ou não? Não é tanto quanto a trembolona, porque a alteração da trembolona é mais rápida, a trembolona te deixa mais com agressividade, com irritabilidade. A boldenona é mais ansiedade, com humor deprimido. Um episódio misto de humor, sabe? Comparando essas duas, em relação... Trembolona é pior. Estético. Trembolona é melhor. Entendi. Pensa assim, ó, tudo que é muito bom... Entendi. O Qual é a lado melhor oposto. droga? Entendi. A melhor droga é a trembolona.
deixa seco, anaboliza, vasculariza em poucas semanas. Tá. Quem é que te destrói em poucas semanas? É a mesmo. mesma droga. Entendi. Não tem nada melhor que isso. E não tem aquela, e com o Trembolona da vida não tem aquela história de tipo assim, a diferença é a dose, né? Existem doses que se a gente obedece, os riscos são menores. Tá? Os homens até os 400 miligramas por semana, as meninas até 25, 50. O problema, Ju, é que são drogas que são compradas no mercado paralelo. Ah, entendi. Mercado paralelo é o seguinte, óbvio que tem droga boa. Eu não posso ser hipócrita. Tá. Tem droga muito boa. Ilegais, mas drogas muito boas. O problema é que a gente não sabe qual é a boa. Tá, mas aí a droga, vamos chamar de batizada? Sim. A batizada, qual é a... que a gente que não entende, né? A gente é leigo na história. A batizada, ela é o que ela é... por que ela não é boa, assim? O que ela tem de ruim na história? Vamos partir do pressuposto que ela é boa. Porque, assim, existe um mercado paralelo e existe um mercado underground, que também é paralelo. O paralelo é um laboratório que está em outro país, Canadá, no Paraguai, nos Estados Unidos, é um laboratório farmacêutico. Só que não pode vender essa medicação aqui dentro. A Anvisa não vai liberar. Sim. Certo? A gente tem medicações de outros locais, mas tem que ter uma liberação da Anvisa. A Anvisa não libera. Então tem droga canadense boa, tem várias drogas europeias boas. Isso é paralelo. O underground é o cara que não faz dentro de um ambiente farmacêutico. Ele faz no fundo de um quintal. Ah, entendi. Entendeu? É paralelo também, porque está ao lado da indústria brasileira, só que ele não tem todos os requintes. Não tem aprovação nenhuma. Não, ali. Ele faz isso num banheiro. Nossa, literalmente. Sério, Tati? Aluga uma sala, faz. É nojento. Depois você coloca mesmo? Na internet como que as drogas underground são produzidas. Não é tipo Breaking Bad, assim, o trailer lá de metanfetamina. Todo arrumadinho o trailer ali. O Pinkman e o Mr. Walt lá, né? É, muito bom, não, né? Maravilhosa, sério. Não é aquilo. Entendi. É um nojo. Então, mas vamos lá, no meio desse nojo todo, tem pessoas que até fazem direitinho, mas sem critério de qualidade algum. Entendi. Sem controle microbiológico, sem controle de metal pesado, porque uma coisa é assim, você pegar a droga e você ter a droga que você quer ali dentro. Então eu quero trembolona, tem a trembolona. Mas tem quanto de trembolona? Os caras não têm equipamento para aferir, balança de precisão para pesar o sal. Então pode vir a menos e pior ainda, né? Pode vir a mais. Às vezes quando o sal é muito caro, eles pegam um sal mais barato de uma outra substância. Por exemplo, as meninas gostam muito de Primobolan e de Masteron. Esses dois sais, que é o propionato de hidrostanolona e o enantato de metenolona, a gente não tem mais como comprar isso na farmácia. Então, isso é feito no mercado underground. Ou no paralelo, né? E esses sais são muito caros. Muito caros. O que eles fazem? Eles falsificam, eles botam testosterona. Agora, imagina uma menina tomando 1 ml de testosterona a 100 miligramas. Por que está virilizando? Porque não está usando o esteroide menos androgênico. Então volta comigo. Trembolona, beleza, o cara botou a trembolona. Nem sabe quanto pesou. Tudo bem, pesou para menos mal. Como é o diluente? Que tipo de óleo é usado? Que tipo de solvente é usado? Tudo isso acarreta numa qualidade. Está dentro do seu organismo, né? Exatamente. Outra, acúmulo de metal pesado. Como não fazem purificação da fórmula, metal, chumbo, cádmio, arsênio, tudo isso vai pro teu corpo, mercúrio. Meu Deus, que E isso perigo. se acumula onde? Nas tuas glândulas. Que loucura. Tireoide, pâncreas. Então você pode ter intoxicações metálicas por causa de um esteroide que você comprou no mercado paralelo, que o cara vai jurar de pé junto para você que aquilo é bom. Então, assim, é uma roleta russa. Entendi. Vai ter bom, só que você não sabe qual que é. Aí você está aplicando no seu corpo, você não está comprando crime, no né? carro, né? É crime. Assim, eu sou muito careta, eu sou muito realista. Eu trabalho com atletas, eu sei a realidade de um atleta. Eles precisam destas drogas. Sim. Mas a gente fala, tua conta e risco, fornecedor é teu. Eu vou olhar os teus exames. Não concordo com isso. Por quê? Eu já fui atleta, eu sei. Só como é que eu vou tirar um cara do Olímpia
Não tem como. Agora, qual é o maior problema? Uma pessoa que pratica musculação, tem um lifestyle de atleta e que quer também usar os medicamentos que não posso nem chamar de medicamento, mas que quer usar as fórmulas que um atleta usa. Totalmente desnecessário. Eu falo assim, Ju, nas aulas, né? Amanhã tem aula. Sábado tem aula. Se você não colocar o shape com droga de farmácia, esquece, meu. Você não coloca, não é a trembolona lá, lá da Rússia que vai resolver. Não. Sem estano, sem oxandrolona, durateston, deposteron, sem nada disso, né? Para colocar um físico bonito aí, se você não consegue com isso, não é com a metenolona. As pessoas endeusam o esteroide. Entendi. O esteroide, ele não corrige nada. Ele só vai amplificar o que está bem feito. Potencializar. Dieta tá boa? Vai ficar 3 vezes melhor. Legal. Treino tá bom, vai ficar 5 vezes melhor. Porque você recupera de um treino para o outro com mais facilidade. Você vai crescer, óbvio. Mas corrigir... Hoje eu respondi uma pessoa assim. Estou usando 3 meses, 10 miligramas de oxandrolona. Estou fazendo algo de errado? Daí eu falei, vamos lá. 3 meses, tempo pra caramba. Pra pensar. Né? 10 miligramas para uma mulher. Uma dose mediana alta. Né? Que mais que ela falou? 10 miligramas, 3 vezes... Estou usando antes do treino. Tanto faz, filha, antes, depois. Tem umas histórias, assim, de tomar antes. Tem. Para alguns fármacos, o Hemogenin, por exemplo, né? O Dianabol, que são drogas que antes até são boas para tomar antes do treino, mas a pessoa, Ju... Agora tá saindo da minha cabeça, tá? A pessoa treina há menos de um ano. Ela não sabe nem agachar. Sim. Ela não sabe nem diferenciar o que é um carboidrato simples de um complexo. Perfeito. Já quer não sabe contar a proteína. Daí ela me diz que o esteroide que ela está usando é que está errado. Não é a dose, né, Tati? Tinha que usar, ao invés de 1 hora, 3 horas antes do treino, né? Eu falei, meu amor... Tinha que aprender a treinar primeiro. Vem cá, senta aqui do meu lado. Senta aqui do meu lado. Mas se você fala isso, você é careta. E tem muita gente também de 20 e poucos anos já mexendo com isso, assim, você acha que não é necessário? Sem necessidade. Assim? Foi que eu tinha 33, Ju. Eu não tenho foto aqui, mas... a gente vai colocar aqui. Tá, eu tinha um físico que era inconcebível de ser um atleta, né? E eu consegui mudar meu físico, eu competi com quase 8 meses de preparação, foi bem precoce, mas porque eu me dediquei todos os dias. Eu fazia aeróbio meia-noite quando eu tinha tempo. Saía da faculdade 10h40, dava aula até 10h40. Ia para casa 11 horas, trocava a roupa e ia para Beira-Mar para fazer o aeróbio 1 hora. Ô, Tati, agora me conta da fase underground, né? Quando você foi para a fase mais pesada. Sim. Como é que foi durante e como é que foi depois? O que te trouxe de efeitos colaterais, assim, que você acabou aprendendo com isso? E aí eu quis ficar maior. Tá. Não podia ficar tão pequenininha com a biquíni, porque eu peso 57, 58 e competindo 49. 40, eu fico muito pequenininha. Entendi. E aí eu falei, não, agora eu quero virar meu wellness, né? Então eu preciso tomar coisas de mais concentração. E aí não fiz nada absurdo não, tá? Mas fiz boldenona, fiz vários desses esteroides. Eu tenho transtorno de ansiedade generalizado, eu faço tratamento para isso, tá? Há muito tempo. Você não tem ideia. Demais. Medicamento ansiolítico. Tive que tomar psicotrópicos, né? Que não era medicação tarjada, né? Tarja preta, né? Eram medicamentos mais light, digamos assim. Começou a não fazer mais efeito. Né? Tive uma virilização. Não foi de voz, porque minha voz sempre foi grave. Mas foi virilização de clitóris. Tive muita acne. Queda de cabelo. Fiquei com um pescoço desse tamanho, cara quadrada, assim. Porque o que aconteceu? Eu queria ficar maior. Entendi. Daí eu fui pra galera da luta. Entendeu? Entendi. Ao invés de eu pegar um protocolo mais de menina, de treino, eu fiquei no meio. Eu usava durateston, pra você ter uma ideia. Entendi. Coisa que menina jamais usa. PhD, que já tinha competido. Isso que eu ia falar, nossa, com todo conhecimento... Quando a gente tá cego, por isso que eu falo, e eu acho que quando eu falo com um pouco de propriedade, não pelo pós-doutorado, porque eu te expliquei onde foi meu pós-doutorado, mas porque eu vivi os dois lados. A vivência. E aí quando eu vi que eu tive muito mais colateral do que resultado, eu falei, ameba, volta. Tinha um físico menor, mas um físico bonito, físico mais slim,
E tava com saúde, né? Estava com saúde. E eu podia ter feito, isso que eu quero que as pessoas saibam. A gente tem como fazer as coisas sem ser moda bicho. Tá. Dá para ficar maior sem a necessidade de comprar drogas que são tão inseguras para usar, entendeu? Entendi. E eu relaxei na dieta. Então, mulher, quando não faz uma dieta ajustada, o esteroide, ele traz uma insensibilidade à insulina. Então, a insulina é um hormônio que coloca a glicose para dentro da nossa célula. Se a insulina não está sensível ao organismo, a glicose fica circulando no sangue, aí ela vai se acumular dentro de adipócito, vai fazer gordura, vai poder até, na pior das hipóteses, né, gerar uma resistência insulínica e até um pré-diabetes. Entendi. Estou sendo extremamente Sim. ignorante na resposta. Mas pode acontecer. Pode acontecer. Então, a menina fica insensível à insulina, igual a menina que tem síndrome do ovário policístico, e ela pode, ao invés de aumentar a massa magra, ela pode aumentar o seu peso em gordura. Aí ela vai pro espelho, comecei a usar oxandrolona, 20 miligramas. Dieta tá ok, treino tá ok, mas engordei. A dieta não tá ok. Tem um BF, tem um percentual de gordura interessante que a gente tem que chegar, porque senão ela vai engordar. Daí a gente diz que ela tá forda, que é forte e gorda. Entendi. Você olha, ela tá, sabe? Mas ela não... Se você vê, ela tem água, muita gordura e uma musculatura que tá ali embaixo, que tá parecendo que o tríceps dela é maior do que realmente é. Entendi. Então, qual é a minha metodologia de trabalho? Hoje eu atendo em consultório com um médico do esporte. Farmacêutico não pode prescrever esteroides, que fique bem claro. Sim. Mas o farmacêutico é que faz o acompanhamento com o paciente. O farmacêutico é o profissional que explica a medicação e que, junto do médico, escolhe a terapia. Então, o Dr. Leandro Duarte é um parceiraço meu. Nós juntos diagnosticamos a paciente. É ótimo. Maravilhoso, né? Ele mora lá em Rio Branco, né? Rio Branco, Ele está em Pro Balneário também. Estamos construindo uma Tecnobari lá. Bacana. E então a gente pega esse protocolo que a menina vem, né? A primeira coisa que a gente faz é vamos baixar o percentual de gordura, vamos comer direito. E é óbvio que o esteroide vai entrar, mas ele tem que entrar no dia, no momento certo. Eu atendi anteontem uma atriz muito famosa. E ela vai entrar num programa agora, é uma global. E ela vai entrar num programa, enfim... Bom, você é do meio, você sabe que tem deadline, a pessoa é cobrada pela estética, você enfim. Tem que se virar para chegar lá no objetivo. Isso, e ela tem 1 mês para fazer isso, agora é bem menos. Caramba. Tá desesperada. Daí quer usar tudo, quer tomar tudo. E 1 mês quer fazer milagre. Aí eu tô todos os dias, falo assim, a gente vai suspender o que você tem, a gente vai parar, porque ela tá assim, desesperada. Mas é minha menstruação, mas é minha fome, mas não sei o quê. Porque acha que o esteroide vai conseguir fazer tudo, sabe, Ju? E não vai conseguir. Não o esteroide tem como. não faz milagre. Não faz milagre. Agora, quando ele é muito bem colocado, ele facilita muito. A gente potencializa não o que você está fazendo de certo e o de errado também. A gente não é tão forte quanto a gente acha que a gente é. A gente não tem tanta libido quanto a gente acha que a gente é. E hoje, o 40 de hoje, né? É um novo 20, né? Total. Que falam, é bem assim a Obrigado, frase, né? Viu? Estamos juntos. Estamos juntos. A gente quer estar bem. Sim. E com certeza nós estamos melhores do que quando éramos mais novos. Então, como que você vai conseguir se submeter a essa pressão hormonal do dia a dia? Tá. Tem que ter texto. Agora, não é uma dose cavalar, não são 2 gramas de testosterona É o por famoso reposição. repor e até, Ju, pode até levar você para o limite superior, acima dele. Tá. Porque assim, para você conseguir hipertrofia, você não tem como ficar dentro dos valores mínimos e máximos. Ah, tá. Você tem que passar um pouco. Só que eu falo um pouco. Eu não tô falando tomar uma dura meia por semana. Deixar lá você com 1.200 de testosterona, 1.300. Você faz músculo. Esse é um valor adequado. Interessante, mas tem gente que faz o quê? Quer 2.500, quer 2.800. Daí o cara não tem nem o tamanho e tem os colaterais. Entendi. E a menina a mesma coisa. Tem que tomar cuidado, porque senão ela vai aumentar o peso em gordura e aí vai botar a culpa em quem? No esteroide. E as pessoas que fazem uma reposição com testosterona, por exemplo, elas podem fazer isso pro resto da vida? Ou elas têm que ciclar, como a gente chama assim? Não, reposição como o nome diz, é trazer de volta o que faltou. Tá. Existem motivos para essa testosterona ter baixado. Se for uma questão relacionada com
Aí o médico vai fazendo os exames. Existem pessoas que conseguem recuperar, porque saíram do estresse, baixaram. Uma coisa que baixa muito texto é o peso. Tá. Peso alto, texto baixo. Então, o peso baixou, até a pessoa consegue sair da reposição. Mas quando ela experimenta, né, a libido, o bem-estar, dificilmente ela vai querer sair daquilo. Tendo acompanhamento, tudo certo. Tá. Agora, o que é o ciclo, Ju? O ciclo é aí quando entra um esteroide com fim estético. Ah, tá. Tá? Que não tem nada a ver a fazer uma apologia para você criar um monstro. Tá. Isso aí quem faz, dá para fazer, dá para você ficar grande e, obviamente, o nível de saúde vai sendo sempre inversamente proporcional, né? Tá. Quanto mais esteroide, mais a gente tem uma sobrecarga cardíaca, hepática, colesterol, tudo isso. A menina corre um grande risco, sim, de virilização, cabelo, pele, unha. Hoje, eu valorizo muito mais. Eu gosto de um corpo desenhado. Eu tenho saudade do corpo de atleta, não posso dizer que não. Até, eu acho que eu vou despedir uma vezinha só, competir uma vezinha só, para dar um tchau. Mas eu me lembro como o cabelo fica, eu me lembro como a pele fica. Então, hoje eu valorizo muito mais estar numa câmera ou dando aula e me sentir bem do que quando era antes, que eu nem ligava pro rosto, pra cabelo. Eu queria estar com físico shapeado, pele. Eu tinha 9% de gordura. Caramba. Pra uma mulher é muito pouco, né? Muito pouco. Vivia seca o ano todo. Nossa. E GH e papapá. O GH, eu queria que você tocou nesse assunto. O GH, eu queria que você falasse um pouco mais do GH, né? Assim, existe GH falso também ou não? Sim. É sério? Tem tudo que você possa imaginar. Tem. Insulina falsa, GH falso, peptídeo falso, esteroide falso. GH, Ju, é um hormônio interessantíssimo pra gente falar em estética, quando a pessoa já tá com o dever de casa adiantado. Entendi. Ela tá com um percentual de gordura muito baixo e aí ela quer dar aquela aprimorada no físico, aquela colada na pele, né? Porque é um outro físico, né, com GH. E não adianta usar uma quantidade pequena, tem que usar um GH bom e por um tempo suficiente. Né? E dificilmente você vai ver numa mulher benefícios, a menos que ela esteja, como eu te falei, bem sequinha. Eu tenho pacientes assim, que elas querem ir lá pra nata do negócio, entendeu? Eu vou pra Trancoso, quero ver uma veinha na minha barriga. E ela tem 48 anos, alguma coisa do tipo. Tem grana para comprar GH, dá 5 mil reais por mês, mais ou menos. Sim. E aí vem os assédios do GH, da China. Nada contra a China, sim, mas a gente sabe que tem muito contrabando de lá. Entendi. E a gente não sabe. Acontece que eles pegam as canetas de GH e as canetas de GH são iguais às canetas de insulina. Então, eles pegam, não há nem insulina que eles estão usando, né? Eles usam o mesmo dispositivo e algumas das vezes eles colocam o hormônio tiroidiano dentro. Quando você toma T4, T3, T4, você dá uma secada também, né? O GH não seca? Sim. Então, é do T4 ou é do GH? Aí você ferra a sua tireoide também por causa disso. Então, GH, receita no Brasil. E essa história do GH de células cancerígenas aí? Não tem nenhuma comprovação de que GH cause câncer. Tá? Agora, se você já tem células em crescimento, em desenvolvimento, não é prudente fazer o uso. Entendi. Quem tem na literatura algum embasamento para causar câncer são os peptídeos, que são fragmentos do GH. Esses podem fazer, mas o GH em si não. Então, geralmente o médico faz assim uns exames, mas bem bobocas, porque não tem como prever se você vai ter câncer, mais um descargo de consciência mesmo, né? Então, só tomar cuidado. Se eu tô com câncer em andamento, não. Mas ele não desenvolve o tumor até o momento, até hoje, por exemplo. É que tudo muda muito rápido. Como eu falei, eu tenho um japonês que já acordou, já foi pro laboratório, já publicou, e a gente tá atrasado. A gente não sabe. Ô, Tati, daí nessa sua vivência, né? A experiência, como a gente falou, acadêmica, né? Tudo que você estudou, tal, começou a dar aula, tal. Mas a sua vivência é muito importante, né? Porque a gente vê nas suas aulas, você trazendo o que você passou, a forma que você fala mais clara, eu tomei sim, deu isso, então você não tem hipocrisia na fala. Porque é muito bom. Tem um lado bom e tem um lado que é ruim. É igual droga de abuso, né? A gente não pode falar que não, quem usa droga de abuso. Se não fosse assim, não seria abusada, né? O problema, claro, não estou incentivando ninguém a fazer isso, né? Enfim, mas algum benefício te traz, porque a pessoa não faria isso à toa,
Né? Mas hoje, gente, a gente está num mundo, principalmente no Brasil, escute bem, não existe no mundo um país como o Brasil que fale tão aberto sobre esteroides quanto nós. É? Primeiro que nós somos o país que mais consome podcast, né? Verdade. Sim. E isso, você sabe, falou de esteroide, tá todo mundo Todo mundo quer saber. Todo mundo quer saber. Nosso vídeo que viralizou no Instagram foi Do sobre natural, isso. né? Do natural, só planta. Até hoje ainda recebo um cliquezinho, aparece lá Sempre, falando. sempre. Todo mundo quer falar disso. Entendi. Então sempre vai haver espaço e nós temos espaço. Temos Informação médico, maravilhoso, né? temos médicos formados, capacitados para prescrição de hormônios. Tem essa briga com o Conselho Federal de Medicina Sei. da proibição do esteroide para fins estéticos. Foi, pois é. Mas nunca foi permitido. Entendi. Né? Então foi só oi, vocês não podem fazer isso. Entendi. Mas aí vem a discussão, né, Foi Ju? um alerta, vai, digamos assim. Muito curso, muita coisa fora também. Eu concordo um pouco dessa chamada de atenção. Mas vem cá, o Brasil também é um dos países que mais faz cirurgias estéticas. Sim, entendi. Então eu posso fazer uma cirurgia de resignação. Resignação? De sexo, Sim, né? aham. Perdão. É. Então eu posso... Quero virar menino. Eu posso virar um menino. Quer virar menina? Você pode virar menina. É. Quero botar meio ml de silicone. É, Posso. pois é. Né? Tem até cirurgia para você crescer, né? Serram as canelas e colocam uma prótese. Que isso. Fazem isso na Índia. Que Você tem como aumentar, se eu não me engano, 8 a 10 centímetros. Que loucura. Você fica de cama quase um coragem. ano. Meu Deus do céu, gente. Tem. Então isso pode. Entendeu? Aí eu posso virar um menino. Eu posso fazer uma cirurgia e aumentar meu glúteo. Mas eu não posso ir na farmácia comprar uma medicação. Ju, o Hemogenin é um dos medicamentos que foi muito rechaçado. Porque houve muita toxicidade hepática. Porque as pessoas não usavam o Hemogenin. Elas abusavam do Hemogenin. Existe o uso e existe o abuso. Sim. Tá? Qual é a dose que é permitida, né? 100 miligramas por quilo de... 5 miligramas por quilo de peso, tá? Se pega um cara de 100 quilos, dá 500 miligramas. Nossa. Toma 500 miligramas de Hemogenin. Meu, isso é muito tóxico. Muito. Então não é esse cálculo. Então olha só, Hemogenin, que é a oximetolona, tem aplicabilidade em crianças, 5 miligramas por quilo de peso. Crianças que têm doenças, anemias muito persistentes, em baixo peso, paciente imunossuprimido, com HIV, perde peso. Então, se eu posso dar 5 miligramas por quilo de peso para uma criança que tem uma anemia atípica, eu não posso dar 5 miligramas por quilo de peso para um adulto? Entendi. Não pode. Sabe por quê? O problema não é a medicação. O problema é para o É o que fim. está sendo Entendi. destinado. Não. Para anemia, pode. Mas para o Ju ganhar 5 quilos de massa magra, não. Entendi. Hoje, a medicina já afirma saúde muscular. Não estou mandando você ficar bombado e bombada. Sim. Estou dizendo, tenha uma poupança de músculos. Total. Músculo, principalmente membros inferiores, já sabemos disso. Prevenção de doenças neurodegenerativas. Então, hoje temos o aeróbio, temos sim toda a capacidade cardiorrespiratória, mas a gente precisa de exercício de força. Mas eu coloquei essa meta para mim sobre isso. Nos próximos 5 anos, quero chegar com 50 anos com o máximo de massa magra que eu puder. Conseguir. Depois, o esteroide, Ju, É. vai te ajudar muito nisso. Entendi. Porque, sim, ele é anticatabólico. Tá. Né? Mas tem que ver a necessidade do uso. Tem gente que se desenvolve muito bem, né? Entendi. Mas eu digo para os meus pacientes, a primeira vez que usa e esse uso é bem controlado, bem usado, não tem motivo. Entendi. Por quanto tempo eu posso usar um esteroide? Eu sempre respondo assim. Pelo tempo em que houver necessidade, Tá. pelo tempo em que você tiver resultado e pelo tempo que o colateral permitir. Perfeito. Tá havendo necessidade? Entendi. Preciso. Tá dando resultado? Colateral tá deixando? Pronto. Tá ok. Tira o medo porque é um esteroide. Entendi. É uma droga com colateral como qualquer outra coisa. Mas, pelo amor de Deus, gente, isso era em consultório, vai ao médico. Compre medicação de farmácia. Não sai por aí com os Zé Ninguém Perguntando que se o protocolo deu certo para um, se vai dar certo para você, não é assim? Cada um né? tem uma dose. Para um dá oxandrolona, para outro não dá. Para um dá estano, para outro não dá. Tem gente que aumenta a pressão com Durateston, não dá. É só diante de conhecimento. E a gente quer o quê? Vida longa
e vida longa com qualidade, né? Não é só viver mais. E esse tema é tão interessante que se deixar a gente vai, né? A gente vai porque assim é muito como a gente fala assim, às vezes falta informação e quando a gente tem, por exemplo, uma Tatiane Faria com a gente contando o bastidor, contando a real, você fica fissurado, querendo aprender mais, você quer cada vez saber mais, né? Então eu acho que a informação é muito importante. Mas eu queria saber assim, agora, nos dias de hoje, né? Qual que é você tem ainda algum sonho para realizar, Tati? Assim, você é dessas de ter um sonho? Agora eu quero, minha meta é essa. Como que é Tatiane Faria assim no bastidor? Ideal de vida? Quer continuar morando lá no Sul? Quer mudar? Como é que é? O que você pensa? Ju, tenho. São sonhos revisitados, assim, sabe? Eu queria ter um pouco mais de tempo para fazer mais música, queria me dedicar um pouco mais, assim, mas é claro que eu não ganho dinheiro fazendo isso, então Sim. É um hobby, né? Não posso mentir que eu tenho uma vontade de voltar a competir, mas que agora é uma Tati 10 anos depois daquela. Legal, que agora né? é uma Tati com 44 anos, que quando eu competi eu tinha 34. Caramba. Então vai ser outro corpo, outro físico, outra... Como é que eu posso falar? Outro desafio, eu acho, total. né? E também de ter a humildade de reconhecer que agora eu não tô mais com aquele corpo que eu tinha, aquele ânimo, né? Eu acho que tenho metas profissionais que eu ainda não alcancei. E as escritas dos livros que eu adio demais, porque igual aos doutorados, aos pós-doutorados, né? Eu sempre acho que não tá bom. Sou muito crítica, muito rígida comigo. Então, e procrastino muito. Enfim, não vou nem entrar, porque isso é modinha falar disso. Mas eu tenho muita coisa para desopilar na minha mente, sabe? Tá muito congestionado. Então, eu tenho vários títulos de livros, várias edições, vários arquivos no computador de coisas que eu comecei e eu não coloquei para fora. Entendi. Então, eu queria ter um instituto mesmo de estudo, de pesquisa, de aprofundamento em esteroides, voltado principalmente para o público feminino, que é tão deixado de canto, porque se a testosterona para o homem é um tabu, imagina para a mulher. Sim. Né? Então, fazer isso com os meus livros, com os meus e-books, então eu acho que... Mas assim, de uma forma mais lúdica. Agora, não tão pesada quanto era estar num laboratório, né? Mas então seria assim, ter esse tempo maior para música mesmo, ficar um pouco... Mas poder sair terça, quarta noite, tocar junto com o pessoal, legal, entendeu? Gostoso, Competir ou fazer uma periodização, né? E tirar os meus livros de gaveta, assim, que todo mundo fala do plantar árvore, eu nunca plantei. Filho, eu não tive. Mas livro... E livro, por enquanto, não. Então eu tô um zero esquerda. Eu também meu livro tá saindo. Tô ocupando... que legal! Mas mas legal, Tati, mas você tá realizada também, né? Então, eu tive uma fase que eu até deprimi em função disso, não tô sendo nem um pouco exagerada, assim, eu falei, pra onde eu vou, sabe? Tinha feito a faculdade onde eu queria, o mestrado, doutorado, pós-doutorado onde eu queria, trabalho com o que eu quero, tenho um meu relacionamento, uma pessoa maravilhosa, uma família, cheia de sobrinho, viajo sempre, e... Teoricamente tá tudo bem. Tá tudo bem. Daí, na psicóloga, eu preciso de um problema. Entendi. Entendeu? Daí, quando eu comecei a falar assim, viva, a felicidade, ela é um efeito colateral. Né? Ela não tá ali na bula como uma indicação de vida. Ela é o efeito colateral das tuas escolhas. Então, eu fiquei muito tempo, qual é o meu propósito? Eu ficava muito mais... alimentando a infelicidade por ficar buscando, né? Eu sei que um dos meus propósitos é o ensino. Eu gosto de ensinar. Eu não consigo aprender um negócio. Eu tenho que fazer um story, tenho que contar para alguém. Às vezes eu chego pro Júnior e falo, o nome de uma molécula, ele, nossa, isso é chato pra caramba. Mas eu preciso desopilar isso, assim, dividir. Não consigo ter esse filtro, assim. Tudo que eu sei, eu quero passar. Então, eu sou muito abençoada nesse sentido, né? De poder chegar para as pessoas e dividir o que eu sei. Eu não escondo o que eu sei. Sim, as pessoas que eu trabalhei, assim, não fala muito disso. Vamos fazer um pitch para isso. Vamos abrir o curso falando disso. Porque quando tá lá, eu já tô dando apostila. Tô dando meu arquivo. Então, eu também tenho que aprender um pouquinho disso. Mas... Entendi.
Mas sua tudo energia é bem. incrível, Tati. Eu adoro te entrevistar. Você também, né? Se deixar a gente ficar conversando desde a primeira aqui. vez, né? Não é? Foi Desde a uma primeira empatia vez, muito cara, legal que a muito gente se legal. conheceu. É bom quando bate assim, né? Energia, é isso aí. Mas sua energia é boa com todo mundo. Tem todo mundo que fala, Tati, Tati é uma querida, Tati. É bacana isso, porque você tem muito conhecimento, mas você tem uma leveza para contar tudo, para ensinar pra gente, né? Obrigado, de coração. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que a gente tem que marcar outra. Agora, o bom, a notícia boa, que a gente vai ter um especial da fase da competição, que a Tati vai competir. Já pensou agora. se eu volto Já aqui? tá valendo. Acho que Não foi me dado start, hein? anima. Vamos. Pois é, Vamos, eu falei é agora, assim, sim a ou não? gente podia. Eu falei assim, tinha que todo mundo da negociação. O Márcio de novo, É, né? verdade. O Regis. É verdade, né? imagina que legal. Jonato, você, eu, a Nossa, Fê. Não vai? Eu nunca competi. Né? Não, mas é legal, Ju. É legal. Eu falo que todo mundo tem que. Você já tá muito bem, mas todo mundo tinha que ter o físico dos sonhos, pelo menos uma vez na vida. Eu já tive esse físico. Aí eu olho para as fotos da saudade, sabe? Sim. Mas, enfim, vamos ver. Quem sabe? Quem sabe? Vamos ver, hein? Na vou categoria forçar. Master 5. Que antes eu ia na adulto, né? Agora eu vou lá na Master. E falar um pouquinho do Iguaçu, só para a gente encerrar, onde você dá aula. Inclusive, você dá aula na minha pós de cross-training. Sim, então na cross-training, né? Nós temos uma disciplina que a gente fala sobre recursos ergogênicos. Sim. Eu estou em quase todas as pós-graduações que tem abertura para a gente falar de hormônios, mas não só o hormônio como medicamento, né? Também tenho algumas disciplinas que eu falo da própria fisiologia do hormônio. Tá. Porque antes de você entender qual dose, quanto tempo usa, o nome da droga, você tem que entender o que a testosterona, o que a progesterona, o que o estradiol fazem no nosso corpo. Tá. Então, por exemplo, eu sou coordenadora da pós, né, de hormonização, nutrição e treinamento feminino. Eles já entram querendo saber a dose de oxandrolona. Falei, calma, a gente vai falar. Mas se você não entender como a testosterona é produzida no ovário, você não vai entender o colateral. Entendi. Então, aqui na Uniguaçu, a gente tem em vários cursos uma preocupação muito grande de falar sobre a medicação, sobre o hormônio, porque, afinal de contas, são cursos que abrangem muito performance, né? Mas deixar o aluno também muito sedimentado na base, na biologia, na bioquímica, na fisiologia, porque daí não fica papagaio aí repetindo as coisas. Entendi. Então, eu estou em quase todas as pós, nutrição, treinamento, cross-training, emagrecimento, personal... Ixi! Trabalha muito. Acho que eu não estou só em nutrição comportamental. Tá. Se me chamarem, eu vou. Senhoras e senhores, Tatiane Faria, doutora Tatiane Faria, essa querida, trouxe todo esse conhecimento. Agora a gente já sabe um pouco mais da sua história. Agora a gente já sabe que você toca piano, a gente já sabe que você vai voltar a competir, a gente já sabe que eu vou jogando aqui, vamos forçando para dar certo isso. Mas, Tati, muito obrigado, de verdade. A vocês de casa também, muito obrigado. Campeões de sucesso aqui no YouTube da Faculdade do Iguaçu, diretamente dos nossos estúdios da Faculdade do Iguaçu em São Paulo. Você gosta de São Paulo? Eu adoro São Paulo. É gostoso, Eu né? venho pra cá, 50 minutinhos de voo. Tem que ficar mais, né? Pois é, eu tenho que vir pelo menos uns 2 dias antes. Tem casa de jazz aqui pra você ir, é muito legal. Um monte de coisa, um monte de comida boa. Né? Mas eu vou me programar melhor. Obrigado. Até semana que vem. Muito obrigado com mais um Campeão de Sucesso. Valeu.